acertou, já trabalhou. A frase continua valendo, Álvaro Loureiro. Segue o líder. Só que agora o Flamengo olha no retrovisor e já vê São Paulo, Atlético Mineiro chegando ali. Tudo bem, Álvaro? Olá, João, muito boa noite para você, para os amigos daí da mesa, para quem acompanha o Expediente Futebol. Agora o pessoal está seguindo um pouquinho mais de perto, né, João? Hoje o Flamengo se reapresentou aqui no CT Ninho do Urubu, como você disse, já trabalhou depois da derrota para o São Paulo, apenas a segunda derrota do Flamengo nessa edição do Campeonato Brasileiro. Claro que não era o que os torcedores esperavam, o Maracanã cheio, o Maracanã bonito, o torcedor esperando, né, para fazer uma grande festa, mas o São Paulo estragou a noite rubro-negra. A gente lembra que a primeira derrota do Flamengo nesse Campeonato Brasileiro havia sido contra a Chapecoense, fora de casa, num jogo em que o Flamengo usou o time alternativo, um time reserva. Então foi a primeira vez que o Flamengo perdeu com o seu time titular nessa edição do Campeonato Brasileiro. Nesta quinta-feira aqui no CT Ninho do Urubu, só os reservas vieram a campo, né? O Maurício Barbieri comandou a atividade aqui no gramado do CT Ninho do Urubu. Os titulares ficaram na parte interna do CT, fazendo academia, fazendo aquele treino regenerativo. É o Flamengo já pensando na sequência do Campeonato Brasileiro. Tem pela frente no próximo sábado, às 7 da noite, no Maracanã, o Botafogo Clássico Carioca. E o Flamengo vai ter aí dois retornos importantes, né? Dois jogadores que cumpriram suspensão automática contra o São Paulo, o volante colombiano Cuéllar e também o Henrique Dourado, dois jogadores que vinham sendo titulares antes da pausa para a Copa do Mundo. Eles cumpriram suspensão automática e agora estão liberados para voltar ao time. Em compensação, o Maurício Barbieri não vai poder contar com o Everton Ribeiro, levou o terceiro cartão amarelo contra o São Paulo, está fora do jogo contra o Botafogo. E aí a dúvida nesse momento é para saber como o Maurício Barbieri vai montar essa linha ofensiva do Flamengo. Se ele vai manter a linha com 3 jogadores mais avançados ou se vai apostar no esquema com 2 homens de referência, né? A dúvida é para saber como ele vai suprir essa ausência do Everton Ribeiro. Uma das opções é o colombiano Fernando Uribe, jogador que veio do Toluca, do México, foi contratado nessa pausa para a Copa do Mundo, estreou contra o São Paulo com a camisa do Flamengo, apesar de ter perdido ali uma grande chance, né, para empatar o jogo naquele momento. O técnico Maurício Barbieri elogiou bastante a atuação do Uribe e ele pode pintar como opção, como titular nesse time do Flamengo para o jogo contra o Botafogo. Fica aí a dúvida, Henrique Dourado, Paulo Guerreiro, que foi titular, ou então Fernando Uribe, se ele vai jogar com 2 desses 3 jogadores no comando do ataque do Flamengo. Flamengo e Botafogo, mais uma vez, expectativa de casa cheia, expectativa de Maracanã lotado. Segundo a última parcial, 26 mil ingressos vendidos. Segundo a estimativa do próprio Flamengo, até o fim da noite de hoje devem ser vendidos 30 mil ingressos para esse grande duelo. Como você disse, João, agora está mais apertadinho, a diferença está menor, a vantagem do time está um pouquinho menor, mas o flamenguista continua dizendo com muito orgulho, segue o líder. João, volto com você, grande abraço. Segue o líder, mas agora com uma pressão grande, né, de São Paulo, de Internacional, que pode encostar mais ainda, os outros times começam a se aproximar. Muito obrigado, Álvaro, pela sua participação. Minha gente, se coloquem no lugar de Maurício Barbieri. Guerreiro jogou, Uribe estreou, entrou no decorrer do segundo tempo. Henrique Dourado volta de suspensão. Os 3 estão disponíveis para sábado. E aí, o que vocês fariam? Bem simples. Se a gente for lembrar, o último jogo do Flamengo antes de começar a Copa foi contra o Palmeiras. Contra o Palmeiras. E ele estava no banco, pro Viseu. Ele começou no banco aquele jogo. O Viseu estava entrando, fazendo gol. Aí foi para aquele jogo, ele ficou no banco e o Viseu que jogou como titular. Então, e outra, o Guerreiro ontem, eu falei, gosto do Guerreiro, é bom jogador, mas não fez um bom jogo ontem. Não fez um bom jogo e poderia, sim, ele ousar e tirar. Não é porque tem nome que não pode sair do time. Para estratégia de jogo, você não tá jogando bem, vou mexer aqui, vou fazer ali. Então ele não tirou o Guerreiro do jogo ontem. Então com certeza o Guerreiro vai começar o jogo como titular. Esse eu acho que é o grande problema do Barbieri, Paulo. Porque quando o Barbieri pegou o time do Flamengo, não tinha muita opção não, o time titular estava definido.
Aí o Barbieri só colocava quem ficava no banco, não reclamava. Agora o Hever voltou e já foi titular. A defesa estava melhor sem o Hever. Agora o Dourado quer voltar, não, sou titular. Ele vai tirar o Guerreiro, porque ele falou, opa, então agora o Barbieri, além da parte tática, ele vai começar a trabalhar o grupo. E o grupo, como é que vai aceitar isso? E ele foi efetivado agora, né? Eu me lembro que o Roger, uma vez conversando, o Roger Machado, ele virou e falou assim, um treinador, ele tem 2 escalações, que são momentos difíceis. Quando ele escolhe os jogadores que vão concentrar e depois quando ele escala o time. Se você tem um grupo muito grande, fica mais difícil, porque muita gente vai ficar insatisfeita. Então eu vejo que o grande problema do Barbieri agora é exatamente definir o grupo e quem sentar no banco aceitar de uma forma tranquila. Porque eles olham para ele e falam assim, esse garoto aí... E o grande problema, Theo, estávamos ontem no Maracanã e aparece normalmente a escalação no telão. Então apareceu lá, Diego Alves e tal, Paquetá, muito comemorado, Diego, muito comemorado. Quando apareceu o Guerreiro, rapaz, parecia que tinha aparecido o Zico no telão. O estádio veio abaixo. O Zico tava lá. Aí então, é um peso é difícil mexer. Eu não entendo por que isso. Eu não entendo por que isso. É um peso. Eu não sei por que a torcida do Flamengo ama tanto o Guerreiro. Acho que o Guerreiro até hoje fez muito pouco pelo Flamengo, pelo que ele custa para o Flamengo. Mas a torcida gosta, a maioria. Ok, é um direito da torcida. Então é difícil mexer nisso aí. É difícil. O cara é ídolo. Não, e além disso que o Zinho falou aqui sobre o Viseu, o Viseu é melhor do que os 3. O Viseu saiu do Flamengo fazendo gols, sendo importante pro time, por isso que deixou o Dourado no banco. Ou seja, o Guerreiro vai jogar. Vai jogar. E ele tem contrato até 10 de agosto. E tem ainda a situação da suspensão, que ele vai ter que cumprir ainda, terá um novo julgamento, efeito suspensivo. O presidente Eduardo Bandeira de Mello tem o desejo que ele renove. Então o Guerreiro, pelo nome, ele vai jogar. E aí, vira que segue. E aí o Uribe vai pro banco. E o Uribe vai pro banco. E o Dourado também, vai ficar de bico. Agora o Uribe teve a chance de ser titular. Porque ele teve as melhores chances para definir foram dele. Ele parece que é grossozinho. Não. O João até falou assim, pô, o pessoal da imprensa, da Televisa, me falou que ele tem uma presença diária muito boa. Rapaz, a bola procurou ele. Ele apareceu, Ele entrou no teve jogo. presença. Exatamente. Tava lá, tava procurando. Teve aqui o Paulo Nunes como atacante, o Zinho também chegava, né? Aquele lance que ele entrou sozinho, ele não quis chutar, ele quis passar. Pra mim, essa foi pior do que as outras. Que a outra ele cabeceou até legal, bem. Foi uma baita de uma defesa. Eu ia perguntar pro Zinho se eu tocaria uma bola dessa. Ele era Paulo Nunes. Fechava o olho e mandava uma pancada pro gol. Eu nem ia pra área. Então é isso, minha gente. Vamos ver aí o que vai acontecer. O certo é que o líder Flamengo agora está pressionado. São Paulo e Corinthians no final de semana. E Flamengo e Botafogo são jogos-chave aí para a sequência do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco nós vamos voltar lá no Instituto Neymar. Tá certo, produção? Daqui a pouco a gente volta lá no Instituto Neymar. Será que? Meu Deus do céu, para tudo, hein? Eu só vou falar uma coisa. Para tudo! Daqui a pouco nós vamos no Instituto Neymar. Acho que você vai entender por que eu falei isso. Daqui a pouquinho. O negócio é o seguinte. Tá com saudade do Vinícius Júnior? Hein? Tá fazendo falta o Vinícius Júnior? Muita. Tá? Dá uma olhadinha no que ele tá fazendo nos treinamentos do Real Madrid. Fez falta até na Copa. Também, Paulo Lima? Olha lá, treinamento do Real Madrid. Vinícius Júnior tá lá, se ambientando com a rapaziada. Corre atrás dele. Ele e o Bale, ó. O Bale agradeceu. Ele, ó. A canhotinha do Bale funciona bem Ele também. parece que tá à vontade lá, hein? Ó, Tá sim. olha lá. Vai ser apresentado amanhã. Amanhã, 7h30 da manhã, horário de Brasília. Você vai acompanhar aqui ao longo da programação do Fox Sports. A imprensa espanhola tem dado uma atenção especial a esse menino, né? Agora, tem gente na imprensa dizendo aí que já está definido que ele vai ser emprestado. Ele iria pro Alavés, de repente. Mas eu não sei, não. Que não. Eu não sei, não. Depois desses treinos, ele foi bem. Esse treino foi hoje, né? Foi hoje. Ontem ele foi bem também, fez uma jogada de efeito. Quer dizer, nos treinos ele está indo muito bem. Eu li hoje que não, viu, Theo? E talvez esses treinos tenham mudado isso. Sim. E olha, você vai ver o Vinícius Júnior no Real Madrid aqui nos canais Fox Sports, hein? Porque vem aí o Torneio Internacional de Campeões, uma grande pré-temporada com as principais equipes europeias, jogando nos Estados Unidos, jogando na Europa, e o Real Madrid está, obviamente, entre essas equipes, e o Vinícius Júnior fará a sua estreia no Real Madrid nesse torneio. E você verá o Real Madrid em ação com o Vinícius Júnior, com certeza tendo aí uma oportunidade lá no... Você acha que ele fez falta na Copa, Paulo? Na época, João, a gente até comentava, eu falei assim, tem que levar alguém que seja novo, diferente na seleção brasileira.
novo e tal, mas você imagina num jogo contra a Bélgica, por exemplo, saca o Vinícius Júnior, o cara fala assim, pô, quem é esse Deixa eu te sujeito aí? interromper, desculpa. Vai Olha lá, Benzema colocou na rede social dele. Ele tá, Treinando com um novo talento, Vini 11 oficial. ele tá sendo muito bem recebido, não só pelo Benzema, pelo Bale também. Colocou uma foto, muito bem recebido pelos caras. Legal, hein? E tem um que manda lá no time, o lateral esquerdo cabeludo lá, né? Exatamente. Casemiro também tem moral. O Casemiro também tem moral. Exatamente. Bacana, né? Torcer para o sucesso do garoto, que ele consiga aí mostrar a capacidade que ele tem. Não é fácil. O Emerson estava falando pra gente aqui, né? Que ele nunca viu uma pressão num clube. E olha que o Emerson jogou em equipes de ponta, Não, ele até, como no Real Madrid. Ele até, assim, a gente até ficou surpreso, porque ele jogou na Roma, jogou no Juventus, jogou no Grêmio, né? Seleção brasileira, ele falou que ele teve uma noção de clube profissional, De profissionalismo, com ele como atleta, depois que ele chegou no Real Madrid. Muito bom. Vamos torcer, né? Para que o menino se firme, até porque vem aí um novo ciclo de seleção brasileira. Isso. E que essa Renovação. molecada boa aí, né? Rodrigo dos Santos, que vai jogar daqui a pouco. Paulinho, lá no futebol alemão, Paulinho. Vasco. Aliás, o Paulinho foi apresentado hoje, né?